Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão para você. A gente já pede para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição, compartilhar com os amigos, com a família, com quem precisa dessa mensagem. Todo episódio aqui é muito relevante, mas olha, chegando no final do ano, Maiara, sabe, a gente vai fazendo uma reflexão. Será que eu fiz minha consulta certo? Será que eu fiz meu exame? Gente, hoje a gente vai conversar sobre aquelas doenças populares. Será que a gente se acostumou de achar que todo mundo tem que ter diabetes, que tem que ter colesterol alto, baixo, pressão alta? E para tirar essas nossas dúvidas, nos trazerem orientação, a gente tem 2 especialistas aqui que vão trazer muita dica, muita orientação. A gente conta hoje com a presença do endocrinologista, especialista, né, doutor, em diabetes e obesidade? Isso? Seria uma área de atuação preferencial. Preferencial, né? Doutor Otton, né, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? E também a gente conta aqui com a presença da cardiologista, a doutora Michele Lima. É isso, doutora? Isso mesmo. Ela é cardiologista e trabalha na parte de oncocardiologia também, né? Isso mesmo. Agradeço o convite. Obrigada. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada. Podemos dizer assim, já começando, que as doenças hormonais e cardiológicas, elas andam aí meio que conectadas, de mãozinhas dadas? Quem começa respondendo? Acho que com certeza, né? Aproveitando aí o Dia Mundial do Diabetes, né? Lembrando que o diabetes, por si só, é o maior fator de risco, né, para doença cardiovascular, né? O colega está aqui, pode falar melhor do que eu, mas é um dos fatores mais preponderantes, assim, entre os fatores de risco para levar um paciente a ter um infarto, a ter um derrame, né, uma doença cardiovascular. Então, com certeza, né? E é interessante que ela falou de problemas hormonais. Às vezes as pessoas não têm noção que o diabetes é um problema hormonal, né? Isso. Está ligado a um problema relacionado à insulina. A insulina é um hormônio que controla o nível de açúcar no sangue. Então, ele é um problema hormonal, né? A gente tem tem vários tipos de diabetes, mas a gente tem o diabetes, os mais comuns, né? Tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, ele é uma deficiência de insulina, né? Então, é um problema hormonal mesmo. E o tratamento é a reposição desse hormônio, além dos cuidados com a dieta, né? E o diabetes tipo 2, ele já é um pouco diferente, não é uma deficiência de insulina, mas o pâncreas não está dando conta, ele produz insulina e não funciona tão bem, né? Ou ele começa a ter alguma deficiência de insulina também, né? E esse tipo 2, ele está mais relacionado ao envelhecimento, ao ganho de peso, e esse é muito ligado às doenças cardiovasculares, né? Então, realmente, essa ligação hormonal, no caso do diabetes, é isso mesmo. É isso mesmo, né? O doutor, e pegando um pouquinho aí do diabetes, falando agora, o diabetes tipo 1, ele é um fator genético? Não, existe uma influência genética, mas não é uma doença genética que necessariamente vai passar de pai para filho, né? Existe sim uma predisposição a ter doenças autoimunes. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, né? E então existe alguma influência genética, mas não é que vai determinar realmente se o pai ou a mãe teve ou o filho vai ter. Não é assim, tem um pouco mais de chance de ter, né? Então, existe a influência genética, sim. Certo. Ô, doutor, e uma dúvida que eu acho que muitos têm, né? Às vezes, quando a pessoa ela é diagnosticada ou com pré-diabetes ou com diabetes, ele fala assim, nossa, mas eu não como doce. Só o comer doce não causa o diabetes, isso, né, doutor? Exatamente. Existe muito essa percepção, né? Mas não é. O diabetes tipo 1, ele é, como a gente estava falando, uma doença autoimune. Então, não depende muito se ele come doce, se ele ganhou peso, se ele é magro, né? A doença vem meio que de uma hora para outra ali, de forma, né, uma agressão autoimune, de uma hora para outra uma criança, né, saudável apresenta um diabetes, né, de uma hora para outra, né? Então não tem nada a ver com comer doce ou não comer, né? O diabetes tipo 2, ele tem a ver, sim, com erros alimentares. Não necessariamente doce, né? Seria o ganho de peso, né? O ganho de peso ao longo do tempo, associado a alguma genética favorável, associado
uma tendência daquele pâncreas não ser tão eficaz, vamos dizer assim. E aí sim, o fator alimentar conta, mas não é só o doce. O excesso de calorias, de uma maneira geral, pode levar a pessoa a ter diabetes, né? Então, não é comer doce. O doce vem depois ali, né? Como o problema está no controle do açúcar no sangue, a gente vai ter que controlar o doce. Mas não é o doce que causou a doença, né? É um excesso de calorias numa pessoa com uma predisposição a ter a doença, né? E o próprio envelhecimento também, né? É uma doença que tende a aparecer com o envelhecimento também, né? Claro que a gente tem jovens com diabetes tipo 2 cada vez mais, até pelo aumento da obesidade na população, mas é uma doença que é mais comum com o envelhecimento. E pegando esse gancho até da alimentação, de alguns hábitos, quais são os hábitos que vocês avaliam aí que a gente pratica, né, na nossa conduta do dia a dia, que podem bagunçar aí os nossos hormônios, podem bagunçar aí a nossa questão da saúde cardiovascular? O que o doutor considera hoje que a gente acaba cometendo aí de erro, né, primordial aí no nosso dia a dia, na nossa rotina? Eu colocaria 4 principais aí, né? Até tá lá nas diretrizes de cardiologia, o Life Essentials lá, né? 8, né? Problemas essenciais aí. Então, se a gente colocar de hábito, eu colocaria, né? Alimentação ruim, sedentarismo, sono, né? O sono ruim e o tabagismo, né? Esses seriam os 4 principais hábitos ruins ligados a problemas cardiovasculares, né? Isso, aí vem também, por exemplo, o sedentarismo, eu acho que é um dos principais, né? Porque ele também vai gerar muita coisa, né? Então, assim, partindo ali do sedentarismo, a gente vai ter não só a predisposição a ter uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, mas a obesidade, né? Entre outros, além do tabagismo, o álcool, a própria ansiedade, o estresse crônico, né? Então, tudo isso também favorece as doenças cardiovasculares. O estresse, então, e a questão do sedentarismo, eles acabam sendo fatores de risco. Sim. E acho que hoje em dia é o que a gente vê muito pessoal falar, mas cada vez a gente vê pessoas mais jovens tendo infarto, tendo doença cardíaca. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas estão mais ansiosas, estão mais estressadas, né? Tem a alteração do sono, né? Então, com isso vem toda aquela alteração de ritmo circadiano, as alterações hormonais, né? Vem aí o sedentarismo, a obesidade. Então, tudo isso contribui para o final, que é a doença cardiovascular, né? Doutora, pegando aqui a parte um pouquinho, às vezes, que chega paciente lá na SSG e fala, eu quero saber como é que está o meu colesterol. Preciso ir no cardiologista, né? O que é o colesterol de uma maneira bem simples, assim, para a gente poder explicar? Existe colesterol bom, ruim, né? Da onde que vem esse colesterol? Aquelas qual a origem? Siglas, né? Que a gente vê LDL, Logo que Deus leva, né? A maioria dos pacientes tem muita dúvida, né? Às vezes até Isso. quem já acompanha com a gente, às vezes tem dúvida. Então, a gente tem que lembrar, a gente tem vários tipos de moléculas de colesterol, né? Mas as duas principais, as duas mais famosas são o HDL, né? Que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim, né? A gente leva muito em consideração na cardiologia o LDL como fator de risco, né? Então, um LDL muito alto, né, uma molécula de colesterol muito alto como essa, ela vai fazer com que essa gordura seja depositada nas artérias do coração, né? Então, primeiro a gente tem o depósito de gordura nas artérias e aí com isso vai depositando mais e leva a um estreitamento, uma estenose, que mais para frente pode levar a uma placa grande com rompimento e aí a gente ter, por exemplo, um infarto, né? Isso se for relacionado ao coração, mas para o AVC é quase a mesma coisa também, né? Então, vai se estreitando o vaso até que a gente tem, às vezes, esse rompimento ou não, uma oclusão, né? E o colesterol, doutora, ele pode ser oriundo do quê? Da alimentação? Ah, eu não vou comer gordura. Ah, eu vou deixar de comer açúcar. Ah, eu vou deixar de comer ali o pão. Né? Qual a origem do colesterol na nossa alimentação? Hoje a gente relaciona muito com gorduras e frituras, né? Isso aí é o principal, né?
Mas a gente sabe que a gente não só tem o LDL proveniente da alimentação, mas a gente produz o LDL também, né? Nosso fígado também produz. Então, é lógico que esses alimentos que a gente tem ultraprocessados, né? Alimentos ricos em gordura, a gente tem mais teor de gordura e principalmente a gordura saturada, que é a pior gordura, né? Mas a gente também produz. Então, muito hoje em dia na indústria farmacêutica, a gente tem também medicações que são voltadas para isso. Não só para a diminuição, né, da absorção do colesterol, mas para a gente não produzir mais o colesterol pelo nosso fígado, né? E todo paciente que tem ali o colesterol elevado, já é ministrada a medicação ou começa com alguma outra questão clínica? Na verdade, assim, na cardiologia a gente tem algumas diretrizes, né? Então, recente teve a nova de hipertensão, né? Mas também junto com aquela, assim, ela pagou um pouquinho de dislipidemia, né? Que veio junto. Então, a gente tem alvos terapêuticos, né? Então, por fator de risco. Então, um paciente, por exemplo, que é jovem, não tem hipertensão, não tem diabetes, ele tem um alvo de colesterol LDL. Mas aquele paciente, por exemplo, é um paciente que já teve um infarto, já teve um derrame, é um paciente, por exemplo, renal crônico, ele tem um outro alvo. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, assim, na consulta, paciente, a gente vai fazer uma boa anamnese e entender aí os fatores de risco que o paciente tem. E, em cima disso, é que a gente vai traçar o alvo para saber se esse paciente precisa ou não de já iniciar alguma medicação, porque ele já é um alto risco. Ou não, um paciente que, olha, vamos dar aqui seus 6 meses, vamos fazer uma mudança de estilo de vida, vamos comer melhor, vai fazer uma atividade física e daqui 6 meses a gente reavalia um novo exame para ver como é que tá, né? Doutor, pessoal às vezes tem sempre uma dúvida muito frequente, que é tentar entender a tireoide, né? O pessoal chega na SSG e pergunta, eu tô com problema na tireoide, minha tireoide está desregulada, né? O que é a tireoide? Qual a importância dela no nosso organismo? E explicar a diferença da hipo e do hipertireoidismo. Tá, a tireoide é uma glândula, né, que produz hormônios, né, um tecido que produz hormônios, que fica aqui no pescoço, nessa região aqui mais ou menos, né? Ela produz lá o T3 e T4, são os 2 hormônios ali da tireoide, que eles agem no corpo todo, né? Eles servem para o bom funcionamento do organismo de uma maneira geral. Eu faço uma analogia, assim, que o carro lá tem a gasolina, que seria o nosso sangue, e tem os aditivos, né? Os hormônios da tireoide seriam os aditivos para o melhor desempenho do corpo do organismo, mais ou menos assim, né? Porque a gente tem lá as doenças, né? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando a tireoide não está produzindo hormônio suficiente, né? O T3, o T4. E aí o funcionamento do organismo, ele fica mais lentificado. Tudo fica mais lento, né? Então, é uma pessoa que tem cansaço fácil, tem sonolência, tem intestino mais preso, tem uma pele mais seca, um cabelo mais seco, né? Tende a inchar e ganhar peso, né? Então, esse é o hipotireoidismo, quando a tireoide não está funcionando direito, e normalmente é por uma agressão autoimune, assim como o diabetes tipo 1 que eu comentei, né? Então, é uma doença que também surge meio que do nada, vamos dizer assim, uma agressão autoimune, a pessoa faz o exame e está lá com falta de hormônio da tireoide, e o tratamento é repor esse hormônio da tireoide. Esse seria o hipotireoidismo, né? Até é bom falar porque o nome dessa inflamação crônica autoimune é tireoidite de Hashimoto, né? Eu vejo que às vezes quando fala esse nome a pessoa se assusta, ou ela lê, ela fala, nossa, eu tô com a tireoidite Hashimoto, parece que é uma outra coisa assim, e é super comum, né, hoje. O hipotireoidismo, e o tratamento é relativamente simples, é repor hormônio, né? Repor hormônio da tireoide, você mantém o nível de hormônio da tireoide normal, vida normal, né? De um modo geral, só tomar direitinho, garantir que os níveis de hormônio estejam adequados, você vai ter uma vida normal, né? A pessoa às vezes fica preocupada com os sintomas são muito inespecíficos, né? Então, às vezes é um pouco difícil, a pessoa sente um monte de coisa, mas ela está com o nível de hormônio controlado, né? Às vezes os sintomas são de outras coisas, né?
Então, esse seria o hipotireoidismo. O hipertireoidismo é o contrário, é quando a tireoide está trabalhando demais, ela exagera, libera muito hormônio na circulação, o T3 e T4, né? E aí tudo fica acelerado, né? Então, o coração acelera, ela tem tremor, ela tem calor, né? Ela emagrece rapidamente. Aí a pessoa percebe, nossa, como é que eu estou emagrecendo? Eu nunca emagrecia, né? De uma hora para outra. Ela tem insônia, né? Ela não consegue dormir, ela tem uma agitação, ela tem um nervosismo, né? É muito sofrido o hipertireoidismo e é de uma hora para outra também, né? Ele também pode ser autoimune, né? Na maioria das vezes. E aí você tem os tratamentos para isso, né? Você tem os medicamentos, etc. Né? Mas a diferença seria essa, né? Então, o hipertireoidismo é a tireoide trabalhando demais e o hipotireoidismo trabalhando de menos. E em ambos os casos, o tratamento ele é para o restante da vida ou tem ali um prazo? Boa pergunta. O hipotireoidismo, na maioria das vezes, é definitivo. Ele é uma agressão autoimune que destrói ali a capacidade da tireoide de produzir o hormônio na quantidade suficiente, né? E aí a reposição desse hormônio ela é contínua mesmo para o resto da vida, né? Existem alguns casos que ocorrem um hipotireoidismo transitório, que ele se recupera. Existe a tireoidite pós-parto, né? Então, é relativamente comum pós-parto desenvolver uma alteração autoimune ali, mas ela se resolve sozinha, né? Então, é uma alteração transitória, né? Existem alguns medicamentos que causam amiodarona, que o cardiologista usa. Existem algumas coisas transitórias, mas a tireoidite crônica, né, autoimune, ela costuma ser definitiva. Tem pessoas também que têm que tirar a tireoide por câncer de tireoide ou por um aumento exagerado da tireoide com nódulos, ela vai ter que repor hormônio continuamente, né? Então, o hipotireoidismo é mais comum ser contínuo. O hipertireoidismo, não, você tem que resolver o hipertireoidismo. Muitas vezes, para você resolver o hipertireoidismo, você leva para o hipotireoidismo, né? Você usa medicamentos que vão tentar normalizar ali a produção de hormônio e em alguns casos isso não é suficiente, né? A gente não consegue, e daí a gente tem que fazer um outro tipo de tratamento, que é o iodo radioativo, que daí ele acaba também acabando com a capacidade de produzir hormônio, né? Mas é melhor você sair do hipertireoidismo e ficar no hipo e controlar com hormônio do que ficar tratando o hipertireoidismo, que além de ser muito sofrido, os medicamentos não são medicamentos para uso de longo prazo. Eles têm um pouquinho mais de efeitos colaterais se você usa um tempo e você tenta resolver isso. Se não resolver, você vai para o iodo radioativo ou, em alguns casos, você vai para a cirurgia, né? Tira a tireoide por ela estar trabalhando demais, principalmente quando são nódulos, né? Aí não é autoimune, também tem essa situação onde a tireoide começa a formar muito nódulo, isso não tem uma explicação, uma causa específica lá, começa a produzir muito nódulo, aquele nódulo produz muito hormônio, né? E aí você não consegue controlar muitas vezes e você tem que tirar a tireoide mesmo. O doutor falou aqui a respeito, né? A gente não é especialista, que os especialistas são eles, a gente tenta estudar um pouquinho, né? Eu comparei meio a tireoide, assim, nos meus estudos, que é um acelerador, né? O hipo aí desacelera e o hiper acelera. E como é que fica o nosso coração, doutora, com essa frequência cardíaca, isso tudo? Qual o dano que a gente pode ter na saúde se não tratado, né? Pois é. Acho que assim, em relação ao hipotireoidismo, né, a gente tem poucas alterações, né? O hipo, a gente sabe que a pressão mínima, né, que é a pressão que a gente chama de diastólica, nesses pacientes às vezes costuma ser um pouquinho mais alta, né? A gente tem às vezes alterações da elasticidade dos vasos, então as artérias acabam ficando mais rígidas, né? A contratilidade do coração acaba sendo prejudicada, não só a frequência cardíaca, né? E para o outro lado, né, do hiper, já é o contrário, né? Então, a contratilidade, ela é aumentada pela frequência cardíaca que está aumentada, né? No caso da pressão, aí a gente tem já a pressão sistólica, que é a máxima, um pouco mais alta, né? E
O hiper, acho que o principal que o cardiologista teme são as arritmias, né? As arritmias que são o principal medo, assim, do cardiologista, porque muitas vezes a gente inicia com medicações, né? Não só endócrino, mas o cardio inicia com o famoso beta-bloqueador, né? Para o paciente. E muitas vezes o paciente já está em doses altíssimas de beta-bloqueador, né? De tapazol, né? Das medicações para tratamento do hipertireoidismo. E mesmo assim o paciente ainda correndo o risco de ter arritmia, tendo frequência cardíaca mais alta, né? Taquicardia. Essa taquicardia também pode levar a uma insuficiência cardíaca, né? Então, a gente não precisa ter uma arritmia em específico, mas o aumento da frequência cardíaca durante muito tempo também pode lesionar o coração, né? O doutor falou assim que os sintomas, eles são muitos, né? E acaba, às vezes, confundindo o paciente, né? Tem algum sintoma, assim, bem específico que a gente possa relatar aqui, que chame aquela atenção da gente, nossa, eu posso... Porque, assim, para ir para o clínico é mais fácil, né? Mas ninguém chega e fala, preciso de um endócrino, muitas vezes, né? Às vezes passa num cardio, o cardio indica para o endócrino. Mas como perceber, né, que a nossa tireoide, ela tá com algum probleminha? Tem alguns sinais que às vezes podem chamar mais atenção. No hipotireoidismo, às vezes um inchaço no rosto, no olho, assim, na pálpebra, né? É um sinal típico de inchaço que é relacionado ao hipotireoidismo, né? Pele mais seca também, né? É um sinal, um inchaço no corpo todo também, mas bem típico esse do olho, né? No caso do hipotireoidismo. No caso do hipertireoidismo, a gente tem uma outra situação no olho também, que a gente chama de oftalmopatia de Graves, né? No caso do hipertireoidismo autoimune. Não são todos que vão ter isso, mas alguns têm que o olho salta muito, né? O olho fica saltado, com a pálpebra retraída, né? Então o globo ocular vai para frente assim. É uma coisa, às vezes, em alguns casos, meio assustadora até assim, né? Causa muita preocupação mesmo. Então esse é um sinal importante. E no hipertireoidismo a gente vê às vezes a tireoide crescer, né? Então aqui no pescoço a gente já vê a tireoide crescendo, né? Às vezes é perceptível, a pessoa né, já percebe, ela mesma percebe, ou alguém fala, nossa, mas tem uma coisa aqui, né? E tanto no hipertireoidismo autoimune, onde ela cresce como um todo, quanto no hipertireoidismo por aumento nodular, né? Nódulos na tireoide, ela cresce bastante, fica cheia de nódulos, né? Às vezes ela sai para fora mesmo, aqui fica bem grande e entra para dentro do tórax, né? Então, às vezes a gente pega tireoides bem grandes mesmo, né? Então, isso aí pode chamar atenção, né, pro diagnóstico. Entendi. Doutora, um pouco agora atrás, a doutora falou a respeito da questão da conduta com pacientes, né, com colesterol, se é mais jovem. Para o paciente que sofreu um infarto, né, quais hábitos, qual a recomendação de estar aí se cuidando, de estar passando no cardiologista, né? O que ele tem que fazer a mais, digamos assim, do que quem não sofreu o infarto, né? Sim, acho que assim, o principal para quem já sofreu, né, o infarto, além de usar as medicações direitinho, né, fazer o acompanhamento regular, né, fazer uma mudança de estilo de vida, né? Muitas vezes o paciente era um paciente sedentário. A partir do momento que a gente orienta, né, ele fazer uma atividade física ou às vezes fazer uma reabilitação cardíaca, né, para ele sair desse sedentarismo, cuidar com a alimentação também, né? Esse LDL, como a gente falou, né, esse colesterol, ele vai ter um alvo muito mais baixo, né? Então, o uso da medicação, a atividade física e uma alimentação adequada vão ser, né, um fator em conjunto para esse controle do LDL, né? O sono adequado, né? O controle do estresse, né? Para pacientes que são tabagistas, a cessação do tabagismo, né? Para pacientes que às vezes fazem alto consumo de álcool, também ou diminuir ou cessar o uso do álcool, né? Mas acho que o principal para um paciente que já teve infarto e que ele era um paciente sedentário, é se mover, é se mexer.
né? Então, hoje, a gente fala que a recomendação é de pelo menos 150 minutos de atividade física, né, na semana. Isso dá 30 minutinhos por dia, né? Então, 30 minutinhos de caminhada, para esse paciente ou para qualquer outro paciente, já é uma pequena mudança, mas que lá na frente vai fazer uma grande diferença. Ô, doutora, fala um pouquinho dessa nova diretriz aí, a questão da pressão arterial, né? Que está meio confundindo e mexendo com a cabeça do pessoal. Sim. Foi uma mudança recente nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Então, assim como a gente está falando hoje do Dia, né, Mundial do Diabetes, né? As pessoas têm em mente, né, que, olha, eu não quero ser diabético. Então, quando a gente vê um exame alterado com uma glicose, a gente já fala, você já está no pré-diabetes, a pessoa se assusta. Então, mais ou menos isso a gente tem em relação agora à hipertensão. Então, não quer dizer que o 12/8 esteja ruim, mas já é um alerta que esse paciente no futuro, ele pode se tornar um hipertenso, assim como aquele paciente que é pré-diabético, ele pode se tornar um diabético no futuro. Então, assim, o tratamento continua sendo o mesmo, a gente inicia a medicação para os pacientes com pressão acima de 140/90, mas esse paciente que está ali entre 120/80, 140/90, a gente já... É um gatilho, né, para ele saber que ele tem que fazer mudanças, porque senão no futuro ele pode se tornar um hipertenso e ter que precisar de medicação. Não é algo então para a população se assustar, né? Nossa, 12/8 agora não é mais normal, né? Não. É mais ou menos o que a gente fala em consideração ao diabetes, né? Então, ficar de olho, fazer as mudanças de estilo de vida, lógico, continuar aferindo a pressão, né? Para que no futuro ele não se torne um hipertenso, né? Eu achei muito bom isso, sabe? Porque ao longo dos anos trabalhando aí, em relação ao diabetes, também houve isso, né? Uma mudança de ponto de corte para você dizer onde tem diabetes, onde você tem pré-diabetes. Eu me lembro que, acho que lá, quando eu estava na faculdade, ainda era 140 a glicemia, né? Eu já ia chegar aqui de curiosa. O que é né? Então, você dava o diagnóstico de diabetes com glicose de 140, depois caiu para 125, e o pré-diabetes era 110, baixou para 100, né? E hoje eu vejo que as pessoas realmente... O que eu tenho de pré-diabetes no consultório é um número grande, né? Então as pessoas estão preocupadas, elas vão às vezes no cardiologista fazer um check-up, dá lá a glicemia de 100 e pouco, ele já vem no endocrinologista, né? Isso não acontecia, né? Então assim, realmente o pessoal está mais alerta do risco de diabetes e a gente está tratando mais cedo, né? E isso faz muita diferença, né? Você tratar mais cedo vai dar diferença lá na doença cardiovascular. Hoje uma glicose, para ela ser considerada para a gente ir lá, coletei meu exame de glicose em jejum, são 12 horas, doutor? Mínimo dia? Da glicose é 8 horas, 8 horas, né? É que daí colhe o colesterol, triglicéridos, aí já é melhor 12. Então acaba sendo 12. Acaba sendo 12. E aí, para que meu valor fique abaixo aí de um nível de pré-diabetes, a glicose tem que dar mais ou menos na faixa de quanto? Vai depender um pouco da idade, né? Não, é menor que 100. Menor que 100. Idade, mas é claro que isso não é uma medida só que você já vai, né? Que às vezes a glicemia você pode ter um dia lá que deu um pouco acima de 100, às vezes você tomou um corticoide lá e aumenta a glicemia, e depois você está doente e tal, e depois você mede em outro momento, está lá normal, né? Então não vai ser com uma medida, tá? Mas se a glicose estiver acima de 100, né, no jejum, você já começa a falar, isso é uma glicemia de jejum alterada, né? E daí você pode partir para outros meios ali de diagnosticar melhor isso, né? Você pode ir para a curva glicêmica, que é você colher a glicose de jejum novamente e depois tomar lá um líquido doce que o laboratório dá lá, e colher 1 ou 2 horas depois, e aí, conforme esse resultado, você fechar esse diagnóstico aí de pré-diabetes ou diabetes, né? Então, hoje você tem uma curva, ela vem mudando também. A mais recente recomendação é fazer em 1 hora só, antes de fazia 2 horas, né? Eu acho 1 hora melhor, mas para ficar 2 horas no laboratório, né? Então, 1 hora...
você colhe lá o jejum e 1 hora depois, se ela ficar até 155, seria normal, né? De 155 a 209 seria pré-diabetes. E acima de 209 seria diabetes, né? Esse número quebrado é porque do inglês eles usam outra medida, daí fica no miligramas por decilitro, ficou quebrado, né? É claro que se dá lá 152, você já vai falar, olha, isso aí... Acendeu o alerta. Provavelmente é um pré-diabetes aí, né? Esses números são meio arbitrários, né? E você tem ainda a hemoglobina glicada, que é um exame que me dá uma média da glicemia nos últimos 3 meses. Ele dá uma análise indireta, né? Você vê a hemoglobina no sangue, a porcentagem dela grudada com açúcar, quanto maior, mais glicose andou circulando nesses últimos 3 meses, que é o tempo de vida da hemoglobina. Então, aí se ela tiver até 5,7% seria normal, de 5,7 a 6,5 seria o pré-diabetes, a 6,4, e a partir de 6,5 para cima já seria diabetes, né? Então seria, com isso a gente consegue diagnosticar, né? Junta a glicemia de jejum, a curva glicêmica, a hemoglobina glicada, você consegue aí determinar melhor. A pré-diabetes, ela pode ser revertida, doutor? Boa pergunta. Pode, até o diabetes pode ser revertido, diabetes tipo 2, né? Então, diabetes tipo 1 já não, né? O diabetes tipo 1, agressão autoimune, não tem muito o que fazer, pelo menos até as terapias que temos hoje, né? E o tipo 2, você pode até reverter até mesmo um diabetes. Claro que quanto mais tempo de diabetes, mais difícil isso, né? Mas o pré-diabetes, sim, é um momento, é o alerta, né? Que a gente pode chegar e falar, olha, você está ficando doente. E se você cuidar agora, se você mudar estilo de vida, conseguir, provavelmente ele está ganhando peso, né? Se você perder peso, cuidar mais da dieta, fazer exercício físico, você tem chance de reverter, né? Lá quando você entra no diabetes vai ficando mais difícil, né? Mas é possível reverter, sim, né? Tanto com medidas de estilo de vida, quanto até outros tratamentos, né? Então, por exemplo, cirurgia bariátrica, né? A gente tem pessoas, tá lá bem obesa e está começando ali o diabetes ou está começando o pré-diabetes. Ela faz a cirurgia, ela perde lá 30, 40 quilos, ela reverte. Ela fica com glicemia normal, né? A gente tem hoje as terapias mais modernas para obesidade aí que estão na moda. As chamadas canetas emagrecedoras, que a gente não gosta muito desse termo, a gente pode até falar sobre isso depois. Mas essas medicações, elas conseguem também trazer uma pessoa que está ali com pré-diabetes ou mesmo diabetes e normalizar. Claro, com a medicação, mas você bota a glicemia da pessoa dentro do normal, né? Então, são tratamentos interessantes também para uma pessoa que tem diabetes ou pré-diabetes. Doutor, quanto tempo de medicina mesmo a gente estava conversando aqui antes? 27. 27. O doutor falou que eu atendo de pré-diabético, então me fala, doutor, o que está acontecendo com a gente? E de cada 10 pacientes, quantos estão pré-diabéticos? Pois cada 10 pacientes, acho que um já é diabetes, né? A gente tem um número muito grande mesmo, né? Então, o que está acontecendo, né? Primeiro que há uma explosão da prevalência da obesidade, né? A população do mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, está realmente ganhando mais peso, né, desde a infância, né? Antes era difícil ver criança acima do peso, hoje você vê já crianças acima do peso, elas estão gastando cada vez menos energia, né? E a gente tem abundância de alimentos e alimentos altamente calóricos e palatáveis, né? Que é difícil às vezes você controlar isso, né? Então, existe esse aumento da obesidade, isso acho que é o fator principal do aumento do diabetes, né, na população. Também tem o envelhecimento, né? Nós estamos envelhecendo mais, vai aparecer mais diabetes mesmo, né? Pelo próprio envelhecimento, que eu falei que acaba sendo um fator aí para o surgimento do diabetes, né?
o sedentarismo, né? Entra junto aí, né? Nesse pacote, né? Então, realmente, o número de diabetes e pré-diabetes tem aumentado muito, né? Doutora, e mesmo com diabetes controlado, ainda oferece algum risco para o paciente cardiológico? Sim, a gente sabe que o paciente diabético, né, ele tem essas moléculas, por exemplo, de colesterol mais aterogênicas, né, então, assim, deposita mais, elas são piores, né, são mais densas, e isso contribui para que mesmo um paciente que seja diabético controlado, ele tenha mais fator de risco do que um paciente que não tenha diabetes. O tratamento tem que ser sempre em conjunto, cardio e endócrino, e endócrino. Sim, no diabetes tipo 2, principalmente aí, né, que é esse que vem com envelhecimento, com excesso de peso, realmente está muito associado mesmo, né? Se fala-se muito em cardiometabolismo. Cardiometabolismo, a gente está na era do cardiometabolismo, né? Então, não só as medicações que hoje a gente trabalha na cardiologia para insuficiência cardíaca, né, são nesse sentido, mas, por exemplo, que a gente está comentando aí das canetas emagrecedoras também, né? Então, assim, a gente vê não só o benefício em relação ao diabetes, à perda do peso, mas isso beneficia o coração também, né? Ontem, se eu não me engano, eu vi um estudo também que mostrou que para pacientes que trabalham, né, com a oncologia, mas para pacientes com câncer tem diminuído também o risco, principalmente para câncer de mama, porque a gente sabe que, assim, está tudo interferindo, né? A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, não só podem levar à doença cardiovascular, mas são fatores de risco também para o desenvolvimento de vários tipos de câncer, né? Então, não é só, por exemplo, a genética. Cardiometabolismo, é isso? Cardiometabolismo. Ele abrange tudo o que, doutora? Então, toda essa parte que a gente fala, então, não só da parte de colesterol, a parte da glicose, né? E algumas medicações, hoje em dia, estão voltadas para isso, né? A parte, vamos falar assim, microcelular, né? A parte interna das células, né? Onde a gente consegue trabalhar com algumas medicações que vão fazer, então, com que a mitocôndria, por exemplo, né? Que é uma pecinha que a gente tem lá dentro da célula, trabalhe melhor. Ela trabalhando melhor, a célula por si só trabalha melhor. Então, se for uma fibra do coração, do músculo cardíaco, ele vai trabalhar melhor, né? Então, a longo prazo, a gente tem melhora, né? Até da insuficiência cardíaca, da insuficiência coronariana, devido a essas medicações. É lógico que é um conjunto, né? A gente não pode também só pensar que o remédio faz mágica, né? Porque também o paciente tem que fazer uma mudança, né? Doutora, aí falando a respeito do cardiometabolismo, né? Na verdade, estamos aqui falando de doenças populares e, infelizmente, algo que ficou muito popular, além do uso da testosterona, é o uso de muitas coisas dentro da academia para ganhar massa magra, ou a mulher que quer ficar com aquele corpo todo delineado. E tudo isso se reverte como problemas para vocês no dia a dia, né? Sim. Eu acho que, assim, a testosterona é um ponto, assim, que para o cardiologista é um problema, né? Lógico, se o paciente faz uso por uma indicação, por exemplo, urológica, né? Tem déficit, precisa repor, faz direitinho, faz com acompanhamento, é uma coisa. Mas, na maioria das vezes, o que a gente pega é a pessoa usando, né, que alguém indicou, né? Geralmente academia, ou que traz de fora, né? Às vezes ilegal, não sabe a dose adequada para usar, não sabe como usa, né? E o que a gente vê no final disso tudo é a doença cardiovascular, né? Então, assim, muitas vezes eu já peguei pacientes com insuficiência cardíaca grave, que chegou no consultório já com arritmia, com falta de ar, com alteração da função renal, em decorrência de uso de testosterona, né? Ali a gente tem que começar todo, né, um contexto de tratamento, não só da medicação, mas para que o paciente também não volte a usar a testosterona, porque uma vez que ele foi exposto, ele já teve, se ele voltar a usar, ele pode voltar a ter uma doença cardíaca, né? E é coisa de meses, né? Muitas vezes a gente reverte, sim, a insuficiência cardíaca, o paciente volta a ter um coração com uma função cardíaca normal, mas alguns, às vezes, ficam aí com alguma sequela, né? Então, o certo seria
não utilizar. Para fins estéticos, não, a não ser que tenha indicação mesmo por outros motivos, né? Por isso que é importante passar pelo endócrino. As pessoas às vezes falam, vou tomar hormônio porque a minha amiga tomou e ficou melhor, meu amigo fez isso e, nossa, ele tá com super desempenho, então eu vou tomar também. E não é brincadeira o hormônio, né, doutor? Pois é, não pode se confundir performance com saúde, né? Eu acho que é muita confusão em relação a isso, né? A pessoa acha que porque ela ganhou músculo, porque ela tá fit, que ela tá saudável. E nem sempre. Às vezes ela tá super musculosa, zero gordura e tá cheia de testosterona e outros esteroides e afetando o coração, por exemplo. Não é só coração, risco de fígado, né? Problema no fígado, problemas tendão, rompe tendão, né? Então, assim, e hoje a gente vê que uma coisa que era só no fisiculturismo, né? Está vindo na população geral de academia, né? Sim. E eu acho que é importante falar da testosterona. Está tendo um abuso hoje em mulheres, né? Porque testosterona, tudo bem, a mulher tem e eventualmente pode ser reposto a testosterona na mulher, principalmente ali na menopausa, né? Agora, o que está vendo é o uso da testosterona com o objetivo de performance, né? A mulher quer ficar musculosa, ela quer ficar zero gordura. Só que isso pode trazer sérios riscos à saúde. Então, a gente não pode confundir, às vezes, performance, né? Tá cheio de músculo e com vigor na academia com necessariamente saúde. E, infelizmente, aí eu acho que também a gente merece criticar nossos colegas. Sim. Eu ia falar justamente sobre isso. Tem médicos que incentivam essa prática, né? Eles conseguem essas receitas aonde? Às vezes é de médicos. E médico que não se preocupa com a saúde do paciente, para mim não é médico. Se ele se preocupa só com a performance, ele é outra coisa, ele é bombólogo, ele não é médico. Sim, porque esse assunto a gente trouxe para o podcast sobre o Novembro Azul, até muitos homens que procuram também por conta da disfunção erétil, né? E trouxe muito essa questão aí de academia, de performance, mulheres que buscam emagrecer. Eu acho que é muito importante vocês deixarem um alerta aqui, porque é algo muito sério. Com certeza. Né? O pessoal vai naquela vibe de momento, né, doutor? E fala, tá tudo bem, mas não sabe o que vai ter depois, né? Porque eu penso que um paciente que chega ali com um organismo totalmente alterado, deve ser uma bagunça muito grande para vocês organizarem né? Sim. Eu assim, já peguei alguns casos, por exemplo, tirando o quadro mais grave de insuficiência cardíaca, mas a maioria dos homens que faz uso de testosterona para fim de performance, para fim estético, chega com hipertensão. Né? Às vezes já era hipertenso, às vezes não era hipertenso, né? Já peguei mulheres também e às vezes não era nem mulher na perimenopausa, né? Mulheres de mais idade, já peguei paciente, por exemplo, em torno de 60, 70 anos, que os colegas prescreveram aí testosterona, né? Tava fazendo uso de testosterona e aí começou a ter hipertensão também. Então, é essa questão. Temos essa parte por fora, a parte que às vezes é ilegal, usar o que o colega usou na academia, mas o que o colega endócrino falou é isso mesmo. A gente tem dentro da medicina alguns colegas que estão prescrevendo, às vezes sem necessidade, e gerando distúrbios nos pacientes, e que depois eles não tratam. E às vezes pode passar uma falsa sensação de segurança, né? Não, eu faço acompanhamento médico, eu estou vendo meus exames, né? Sim. E não é assim, não tem esse controle, até aqui você está controlado, eu vou modular o seu hormônio. Não é bem assim, né? Então, infelizmente tem essa situação, acho que é bom a gente deixar claro isso aqui, né? Sim, super importante. E voltando, eu acho que o termo, não sei se é o correto, os medicamentos injetáveis, né, doutor? Doutor, a área de atuação obesidade, e a gente pesquisa e ouve que o Monjaur, ele traz, assim como outras, sei lá, canetas, não sei, né, se a gente pode usar esses termos emagrecedoras, a proteção ali, a parte de cardiovascular, né? O que vocês acham desse uso, né? Porque acho que ele começou com um uso específico para controle do diabetes, é isso? Isso, exatamente. Começou com um tratamento para o diabetes já há alguns anos, tá? Não é de hoje, a gente começou em torno de 2014, por aí, se não me engano. A gente tinha lá o Victoza, depois veio o Saxenda. O Victoza era só para o diabetes mesmo, mas já na época já se pensava, não, isso aqui talvez seja bom para a obesidade também, né? Não só para o diabetes, porque perde peso, né? E tal.
E aí essas medicações começaram a ser testadas não só para o diabetes, né, mas para a obesidade. E daí teve lá o Saxenda, que era a liraglutida, que teve um bom resultado em termos de tratamento para a obesidade. E depois isso foi evoluindo, né? A gente chegou a semaglutida, que é o Ozempic, esse realmente fez uma diferença maior, né? Porque foi mais eficaz do que o anterior, semanal aplicação, muito mais confortável, né? Com um pouco menos de efeitos colaterais do que o antecessor, que era o Victoza e Saxenda ali. E aí foi se estudando cada vez mais, né, moléculas que agissem nesse sistema, né, de hormônios intestinais que a gente tem, né, eles nada mais são do que semelhantes a alguns hormônios intestinais que nós temos que sinalizam, né, o intestino sinalizando para o cérebro que já estamos alimentados, não precisa gerar fome, né? Então ele tira a fome dessa maneira, né? Então aí foi evoluindo. Agora nós temos o Mounjaro, né? Que também é semanal, uma eficácia maior, né? E são realmente medicações muito boas, né? Às vezes as pessoas confundem assim, ele era para o diabetes, mas as pessoas estão usando para emagrecer, né? Tá como se fosse errado. Não, não é errado. O que é errado é o que eu falei, canetas emagrecedoras. Ele não é um remédio para uma pessoa que está simplesmente querer perder uns quilinhos, né? Uma pessoa que está com 3 quilos a mais e ela quer perder peso, então ela vai lá, ela quer ir no casamento, quer pôr um vestido. Não é esse o objetivo, é para uma pessoa que esteja realmente acima do peso, né? Com obesidade, sobrepeso, obesidade, que tenha tentado outras formas de tratamento, que não esteja conseguindo, né? E que esteja ficando mal de saúde, né? O pré-diabetes, a hipertensão, gordura no fígado, dor nas articulações. E essa pessoa merece um tratamento que ajude a fazer a mudança de estilo de vida, né? Porque também, às vezes, a crítica de algumas pessoas errada é o seguinte, não adianta tomar esses remédios, porque daí a pessoa não aprende a comer. Não, não é isso. É para ajudar essa pessoa a aprender a comer mais corretamente. Ela não está conseguindo, ela está tentando e não está conseguindo. Não é que ela é uma relaxada. Eu acho que as pessoas acabam confundindo, daí o doutor me corrige, né? Porque a gente, às vezes, rola o feed do Instagram, emagreceu porque está trapaceando, pois né? Exatamente. Emagreceu porque está trapaceando. Tá tomando remédio, por isso que emagreceu. Mas a obesidade é uma doença crônica, né, doutor? Isso, exatamente, né? Então, esse é o pensamento correto. E que, claro, isso é uma coisa que vai ser construída ao longo do tempo. A gente não tinha armas terapêuticas, né, adequadas. Tudo muito novo. É tudo muito novo, né? Então, é normal que haja um pouco essa confusão, e na internet, né? Nossa, a gente uma confusão de informações, vem de tudo e você fica perdido mesmo, né? Então, mas eu acho que o que precisa ficar claro é que, sim, são bons medicamentos para quem está com problemas de saúde ligado ao excesso de peso, né? Não é para uma pessoa que está no peso um pouquinho acima e quer ficar bonita no vestido, não é. Aí necessitam de acompanhamento. Isso é o principal, porque hoje o que a gente vê é trazer de fora, trazer do Paraguai, muitas vezes traz a gente não sabe como é que trouxe, geralmente é uma medicação que precisa ser refrigerada, não sabe o que tem dentro, não sabe como utiliza, qual a dose, como é que faz o desmame, né? Então, é importante ter um acompanhamento para fazer um emagrecimento saudável. Não adianta emagrecer de qualquer jeito, perder gordura, porque a gente sabe que 25% do que a pessoa perdeu ali, perdeu 1 quilo. Então, 250 gramas desse 1 quilo que ela perdeu foi de massa. Então, não foi só gordura. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas emagrecendo pelo uso da tirzepatida, né, o Mounjaro, e acaba indo a massa magra embora, né? Então, é importante ter o uso da medicação, fazer o acompanhamento, mas também ter uma alimentação adequada, porque é isso que a gente falou, que é a mudança do estilo de vida, né? É comer melhor, é fazer uma atividade física. Muitas vezes o paciente
tá com uma obesidade onde ele não consegue fazer uma atividade física, então isso é um estímulo, né, que ele, aquela perda de peso para que ele já consiga fazer uma atividade física, né, e fora que muda toda essa parte da resistência à insulina também, que é um fator preponderante para o ganho de peso, né, então essas medicações, o cardiometabolismo, né, o metabolismo que tem que ser mudado, também tá aí, é isso que a medicação oferece, né. E aí, por que não deve uma pessoa que não esteja muito acima do peso usar, né? Porque você podia pensar, o que tem? Deixa a pessoa usar, né? Acontece que aí ela pode entrar num problema sério que ela perde peso e daí ela atingiu o objetivo dela, ela para o tratamento. Só que a tendência, quando você para aquilo que estava te ajudando a emagrecer, é que você volte a ter um reganho. Daí ela reganha de novo, ela perdeu um pouquinho de massa muscular, ela diminuiu o seu metabolismo, né? Ela vai, agora eu vou de novo, né? Engordei, vou lá de novo. Usa novamente. Ela perde peso novamente, perde um pouco de massa muscular de novo. Consegui o que eu queria, agora eu vou parar. Aí ela pode reganhar novamente, né? Então, assim, por isso que não é para uma pessoa que está apenas querendo emagrecer um pouquinho, ficar usando isso, porque ela pode daí entrar no efeito sanfona, né? E lembrar que é um tratamento de longo prazo, isso, exatamente. Né? Então, por exemplo, a tirzepatida, na maioria dos estudos, foi testado acima de 50 semanas, 52, 70 semanas. Então, assim, não é uma coisa para que, eu vou usar 3 meses, vou usar 4 meses e parou. Com um paciente que está uma obesidade crônica, a gente vai usar durante muito tempo e quando alcançado, né, o benefício esperado do medicamento, a gente vai para um desmame gradual da medicação para não ter esse reganho, né? Vou fazer uma pergunta bem polêmica aí, porque é o que está rolando na internet, viu? Assim como a gente já teve no passado, os medicamentos, né? O comprimidinho lá para emagrecer, eu até esqueci os nomes aqui. Femproporex, Vocês acham que com esses injetáveis pode ser uma solução e que venha substituir a cirurgia bariátrica ou não? Não, eu não acho que vai substituir a cirurgia bariátrica, mas vai diminuir, eu acho. Vai diminuir o número de cirurgias, né? Principalmente se a gente tratar um pouquinho mais precocemente, não deixar a pessoa chegar num nível de cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica a gente faz pessoas com IMC acima de 30, né? Isso aí é bastante peso, né? Ela está muito acima do peso, né? Ou então ela está acima de 40, aliás, eu falei errado. IMC acima de 40. De 40, né? 35, mais fatores de risco. 35 com hipertensão, 35 com diabetes, né? Aí já entra também. Então, se a gente trata um pouquinho antes de acontecer tudo isso, você vai evitar a cirurgia bariátrica. Agora, vai ter aqueles casos que são obesos muito severos e que o tratamento medicamentoso às vezes não vai conseguir o resultado necessário. Eu acho até que no futuro a gente vai ter, nesses casos mais graves, a cirurgia bariátrica e a complementação com o tratamento medicamentoso. Porque o que acontece também é que às vezes a pessoa faz cirurgia bariátrica e reganha peso, né? E para você ver como a obesidade é um problema difícil de lidar, né? Você deixa o estômago pequenininho, você tira uma parte do intestino e mesmo assim a pessoa perde 30, 40 quilos e mesmo assim ela reganha. Não dá para você dizer que é culpa da pessoa que ela não se cuidou. O buraco é mais embaixo, né? Então, nesses casos mais severos, eu acho que a gente vai até precisar das duas coisas, cirurgia bariátrica e manter o peso com a medicação, claro, né, de novo, sempre reforçando a atividade física para manter a massa muscular, ganhar mais metabolismo aí, né? E claro, sempre buscar a melhora da qualidade da alimentação, sem dúvida nenhuma. Mas pode ser que a gente use essas duas armas aí. Bacana. O que não pode faltar para vocês num check-up regular, né, de um paciente durante o ano, né? E principalmente num paciente que já está em tratamento cardiológico e também acompanhamento com endócrino? O que não pode faltar? De exames de gerais? Exames, né? Cada frequência, né? De procurar um médico, né? Bom, eu falo aqui, depois você fala também. Bom, na minha área sempre eu vou pedir a glicose, vou ver o colesterol, né? Isso aí.
A gente, claro, acaba vendo bastante aí a tireoide, porque é muito prevalente, né? Então, atendo muita mulher de meia idade, é prevalente, a gente acaba pedindo dentro aí de um check-up. Agora, eu vou chamar atenção talvez para alguma coisa que talvez não esteja tão na cabeça das pessoas, que é o exame do sono. Eu faço no meu consultório lá o exame de oximetria noturna, que é uma maneira também de fazer o diagnóstico da apneia do sono, uma maneira mais simples, né? Você tem um exame mais sofisticado que você dorme numa clínica, lá um exame um pouquinho chato, e você tem um exame mais prático que você faz em casa. E eu faço muito diagnóstico de apneia do sono, que traz repercussão cardiovascular, né? Muito. E está muito ligado ao excesso de peso, ao envelhecimento e tal. Então, é um exame importante que as pessoas não estão muito ligadas, né? Uma coisa importante no consultório não é nem exame, não é exame de laboratório, é exame físico, cintura, né? A circunferência abdominal, acho que é importante a gente estar atento a isso, né? Porque às vezes você tem uma pessoa que ela acha que ela não está acima do peso, ela pega homem, né? Homem de meia idade, aquela barriguinha, ele é magro de perna e de braço, mas ele tem aquela barriguinha e ele está nem aí, né? Mas você vai e mede lá, realmente é grande, ele está com repercussão, né? Então você tem que mostrar, ó, isso aqui não é normal, né? Então a circunferência abdominal eu acho que é uma coisa importante aí. Não sei se você quer complementar. Eu acho que concordo com o que você falou dos exames. Acho que além disso também pensar na parte hepática, né? Geralmente a gente pede TGO, TGP, né? Além das outras substâncias já citadas, né? O próprio hemograma também, né? Muitas vezes a gente tem pacientes que chegam com quadro de palpitação e é uma simples anemia, né? Ferro, ferritina ali também, né? E pensando mais nos exames da parte cardiológica, lógico, a gente tem que ter o eletrocardiograma, né? Que por si só já nos dá bastante informação ali sobre o paciente, a frequência cardíaca, se tem alguma arritmia, se já tem alguma alteração ali de repolarização, algum bloqueio, né? Que já demonstra que esse paciente já possa ter alguma coisa. E lógico, a anamnese, a conversa com ele é que vai pontuar para a gente se esse paciente é um paciente que tem mais fator de risco, que a gente precisa ir, por exemplo, para um teste ergométrico, para um ecocardiograma, para um Holter, para uma mapa, né? Então, assim, não vou falar que é uma receita de bolo para todo mundo, né? Para alguns, a gente pede essas coisas básicas, né? Então, o geral, mas para alguns pacientes que têm mais risco, aí sim, a gente vai mais a fundo em procurar e investigar, né? E um paciente que já está em tratamento cardiológico, o recomendável é procurar o cardio do coração a cada quanto tempo, doutora? Olha, tudo depende, né? Por exemplo, tem paciente que a gente fala assim, olha, uma vez por ano, tá ok, vem, faz os exames, a parte cardiológica. Tem paciente, por exemplo, que a gente tem que ver 2, 3 vezes no ano. Por exemplo, meus pacientes da cardio-oncologia, né? Pacientes em quimioterapia, que às vezes tem alguma agressão da quimioterapia no coração, às vezes eu vejo a cada 2, 3 meses, tenho que repetir eco a cada 2, 3 meses, em decorrência da quimioterapia que pode agredir o coração. Então, é tudo relacionado àquele paciente, né? Então, é individual. Então, em cima daquele paciente que a gente vai traçar uma estratégia de em quanto tempo que a gente tem que vê-lo, né? Já estamos chegando aqui no finalzinho. Olha, que pena. Tá bom. Antes da gente chegar no finalzinho, me pediram para fazer uma pergunta para o doutor. Existe diabetes emocional? Boa pergunta essa. Olha, não existe diabetes emocional do jeito que as pessoas imaginam, né? Que é tipo, sei lá, eu ouço no consultório assim, doutor, isso aí é o emocional. Não adianta, é o emocional que faz subir a glicemia. Né? Não é bem assim, né? Se eu não tenho diabetes, se eu ficar nervoso, minha glicemia não vai subir em níveis de diabetes, nada, né? Então, diabetes é diabetes. O problema está no pâncreas, está na insulina que não funciona direito, né? A gente fala aí da importância do peso, porque o tecido adiposo não deixa a insulina funcionar direito e por isso surge o diabetes e tal. O que o emocional às vezes faz é que quando você está mais nervoso, tenso, tem uma coisa muito importante, uma tensão muito grande,
você tem normalmente ali um aumento de cortisol, adrenalina, que fazem aumentar a glicemia, sim, né? Então, numa pessoa com diabetes, pode ser que ele suba um pouco mais. Mas não dizer que só sobe por causa do emocional. Às vezes isso eu falo para os pacientes assim, ó, isso aí não faz isso, que está virando uma desculpa. Parece que a pessoa não quer cuidar da alimentação, né? É chato, né? Você ter que evitar algumas coisas. Então ela prefere culpar o emocional para... não adianta eu cuidar da dieta, eu não vou melhorar por causa do meu emocional. Então, não é. O emocional pode ter algum efeito, um efeito normalmente mais discreto, não é tão evidente assim. É claro que vai depender também de como está o diabetes da pessoa. Se ele está com diabetes bem controlado, vai subir um pouquinho. Agora, um diabetes descontrolado, aí ele sobe ainda mais, fica grande, a pessoa, né, a glicemia vai lá para cima. Mas assim, um diabetes só pelo emocional, não. Não existe, então. Não, o que acontece também é o seguinte... que pode confundir um pouco as pessoas, né? Às vezes a pessoa tem um estresse emocional e depois ela desenvolve a doença, né? Sim. Porque você, até por essa agressão autoimune, né? Que pode se misturar com uma tendência da pessoa ter diabetes. A gente tem uns diabetes meio misturado também, que ele parece ser um tipo 1, mas é de idade, enfim... Então, às vezes, o estresse desencadeia a doença, né? O estresse emocional. Então, isso tem, né? Mas não que só sobe pelo emocional. Entendi. Já para a hipertensão, isso é verdadeiro. Porque muitas vezes, por exemplo, em consultório, né? Eu sempre tenho o hábito dos meus pacientes que já acompanham, né? Falar, vai fazendo seus controlezinhos, quando volta em consulta, me traz para a gente dar uma olhada e saber como é que tá ficando. Então, o paciente muitas vezes traz os controles de pressão em casa todos 12, 13 por 8, por 7, e quando chega na consulta você vai emitir 18, 16 por 10, né? Que é a tal da hipertensão do jaleco branco, né? Então, muitas vezes aquele momento de estresse ali, da ansiedade, da consulta, né? Ou de fazer algum exame, muitas vezes não precisa nem ser o médico, né? Pode ser qualquer outro profissional de saúde, pode ser às vezes um dentista, acontecer isso, pode ser às vezes um paciente que vai se vacinar e chega ali para vacinar, tem medo de agulha. Então, para hipertensão às vezes é verdadeiro, né? Do paciente naquele momento ali ter o estresse e por isso aumentar a pressão. Eu já passei por isso. Minha primeira consulta com endócrino, minha pressão deu 16. Eu falei, nossa, eu vou morrer. Aí ela falou assim, não, fica tranquila. Você tá ansiosa... Olha, tranquilizou, vamos conversar, né? E fez todos os exames, a gente conversou. No final da consulta, tava 12 por 8. Então, tá vendo? Legal. A gente tem medo de ir no médico, né? Vai saber que é a notícia que vem, né? Gente, olha, tá muito bom. E mitos e verdades, né? Qual o grande mito, doutor, que tem na endocrinologia? Né? O açúcar, a diabetes não vem só do açúcar, né? Depois vou chegar aqui na cardio. Né? Isso nós já falamos, né? Tem uma coisa também que é comum... às vezes o paciente fala assim, não sei por que eu tenho diabetes, meu cicatrizo fácil, né? Tem um mito de que o diabetes impede a cicatrização, né? E, na verdade, existe sim um risco, né? Quando a pessoa tem um diabetes muito descontrolado, né? Descontrolado, de você fazer uma cirurgia, você ter um risco maior de infecção e atrapalhar na cicatrização de um procedimento cirúrgico, né? Então, existe isso. Mas não num diabetes inicial, você está fazendo um diagnóstico e a pessoa vai ter ali um problema de cicatrização. Não é bem assim. Então, o diabetes descontrolado de muito tempo até pode interferir na cicatrização, mas não um diabetes inicial ali, né? Então tem muito isso frequente também. Doutor, água com limão, baixo colesterol? É difícil, hein? Só se for água com limão com outras mudanças de estilo de vida, com certeza sim. Mas água com limão sozinha não, né? A gente tinha falado aqui no começo, né? Então, muito vem do que o paciente se alimenta, né? Mas a gente também tem a produção de colesterol para o nosso corpo, né? Então, muitas vezes se pegar um paciente, por exemplo, vegano, ele não se alimenta, né? De ultraprocessados, de gordura, mas o fígado dele pode produzir, né? Então, só água com limão não vai adiantar, não. Ele tem que mudar. Detox. Não é isso. Antes de terminar aqui, vou pedir para o doutor Otton deixar suas redes sociais. Doutor, onde que o pessoal te encontra?
Eu tenho o Instagram lá, @Dr. Otton, DrOttonRaffo, né? Dr. Otton Raffo. Tem o site também, www.ottonraffo.com.br. Acho que é isso. E a doutora, onde que vocês... O meu é @doutora Michele Cardio e o site também, doutoramichelecardio.com.br. Michele com 2 L's, Com né? 2 L's, Com 2 L's. Gente, muito obrigada, viu? Prazer, acho que dava pra gente conversar aqui um monte ainda de... Você vê, a gente acha que são doenças, né? Básicas, populares, e não, né? A gente tem condições de prevenir e de aí poder estar melhorando o nosso dia a dia. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui e a gente se vê em mais um Saúde em Conexão.